Olá, pessoal. Eu sou a Tereza, professora de Microbiologia e Imunologia do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. Escolhi hoje para falar sobre diagnóstico laboratorial do SARS-CoV-2. Então, eu vou falar brevemente aqui sobre a doença, sobre o Covid-19, que é causado pelo vírus. Sabemos hoje que a maioria das pessoas vai apresentar uma infecção assintomáticas, outros vão apresentar sintomas leves, que podem ficar em casa, ser tratados em casa e acompanhados em casa, e cerca de 20% vão precisar de hospitalização, e muitos vão evoluir de uma forma grave, culminando com a morte. Então, os sintomas iniciais vai ser febre, tosse seca, uma dispneia, dor de cabeça, tontura, fraqueza, foi relatado também vômito, diarreia, perda de olfato, perda de paladar. E podemos ter complicações, que é causada pela hipóxia, pela síndrome respiratória aguda grave, por uma falência múltipla de órgãos, disfunção na coagulação, encefalopatia, injúria renal e injúria miocárdica. Então já se sabe que esse vírus, a infecção das células não fica restrita ao trato respiratório inferior, ele vai atingir outros órgãos. É importante sabermos a estrutura do vírus. Como qualquer vírus, esse vírus apresenta um material genético, que nesse caso é composto por uma fita simples de RNA, polaridade positiva. Envolvendo esse material genético, nós temos uma estrutura proteica, que é o capsídeo, e o conjunto do material genético mais o capsídeo, nós denominamos de núcleo capsídeo. Envolvendo esse núcleo capsídeo, nós vamos ter uma estrutura lipoproteica chamada de envelope, e inserido nesse envelope, nós temos aqui proteínas na forma de umas espículas, que são a proteína S. Isso dá um formato ao vírus como se fosse uma coroa, daí o nome coronavírus. O diagnóstico laboratorial se divide em duas frentes. Ou se usa a detecção de vírus, ou se usa a detecção de anticorpos. Tanto na detecção de vírus como na detecção de anticorpos, nós temos aí variações nesses tipos de detecção. Vamos iniciar aqui pela detecção do vírus. Então, uma das maneiras de você detectar o vírus são os testes moleculares, ou seja, detectar o material genético desse vírus. Esse tipo de método é considerado padrão ouro, quer dizer, o melhor método que teríamos para diagnosticar a doença. O material a ser coletado tem que ser um swab ou de nasofaringe, vocês vejam aqui que o swab de nasofaringe você tem que inserir até lá no fundo, ou um swab de orofaringe. Então, esses são os materiais que você vai usar para... O teste molecular, também chamado de RT-PCR, e a sigla RT, é porque você vai ter que usar uma transcriptase reversa, porque já que o vírus é um RNA, você vai ter que transcrevê-lo primeiro para DNA, dando um DNA complementar, para que aí você possa, então, duplicar as fitas de material genético. Então, aqui dentro desse teste, apesar dele ser o padrão ouro, nós temos aqui uma grande variabilidade de sensibilidade desses testes. Eu entrei na página da Anvisa, onde lá constam todos os kits que já foram aprovados para serem utilizados nos laboratórios do Brasil. E procurei alguns testes que já foram aprovados, e lá consta todas as informações desses testes, e vocês vejam que alguns testes eu encontrei aqui uma sensibilidade de 200 cópias por ml, isso quer dizer que se o paciente tiver 200 ou mais cópias, o teste molecular já dá positivo. Outros, só consigo detectar material genético se houver no mínimo 1000 cópias por ml. Tudo bem que a sensibilidade é extremamente alta, mas isso pode me levar a pequenas variações de detecção. Então, normalmente, nós podemos detectar o material genético 3 dias após a infecção, não é
o início dos sintomas é a infecção. E claro que ali pode dar falsos negativos. Por isso que se faz, às vezes, uma repetição, como a gente ouve falar na imprensa, que fez uma vez, deu negativo, depois foi fazer de novo, alguns dias depois, ou até o contrário, fez uma vez, dá positivo e depois faz novamente para confirmar. Estima-se que o declínio, ou seja, que depois de mais ou menos 28 dias você não consegue mais detectar o material genético. Outros falam em até 35 dias. Então isso fica meio variável. Uma outra modalidade de teste molecular, também sendo um RT-PCR, são os testes rápidos de biologia molecular. Não vamos confundir esses testes rápidos, com os testes rápidos que estão sendo usados no Brasil. Até onde eu sei, esse teste rápido de RT-PCR não está sendo usado aqui no país. Os testes rápidos que estão sendo usados são aqueles para detecção de anticorpos. E aqui é para detecção de material genético. Então, temos aqui duas empresas que fabricam, uma da Abbott. Então, aqui não dá para ter uma dimensão, mas é um aparelho pequeno. Ele caberia facilmente numa mesinha pequena, é bem minúsculo. Assim como esse da GeneXpert também, que caberia facilmente numa mesinha. Vocês podem ver que isso aqui é um copinho pequenininho para colocar a amostra do paciente. Então, é um equipamento pequeno, enquanto que o outro, o RT-PCR convencional, você tem um resultado mais ou menos em 2 dias, podendo ser um pouco antes. Esses daqui, o resultado sai em menos de 2 horas. Uma outra forma de detectar o vírus é através da detecção não de material genético, mas do antígeno no paciente. É um teste rápido para antígeno. Eu não sei se ele está sendo muito utilizado, apesar que na Anvisa eu procurei e já tem testes que foram autorizados pela Anvisa para serem utilizados nos laboratórios. Mas é um teste que vai apresentar uma sensibilidade menor que a detecção de material genético. Então, aqui, como pode ser visto, aqui nesse gráfico em rosa, nós estamos vendo aqui o limite de detecção quando eu uso pesquisa de material genético, detecção de material genético. Podemos ver que eu começo a detectar material genético mais ou menos aqui uns 3 dias após a infecção. Então, eu tenho aqui a infecção, aqui 5 dias após a infecção, e eles estão marcando esses 5 dias nesse gráfico aqui como início de sintomas. É claro que esse tempo pode variar, como eu já disse atrás. Os sintomas podem variar desde 5, 3 dias até 14 dias. Mas eles colocaram aqui como 5 dias. Então, vocês percebam que a detecção de material genético, que está escrito aqui como carga viral, ela tem uma sensibilidade bem maior de quando se compara com a detecção do antígeno no paciente. Então, vocês vejam que aqui pelo gráfico, a gente começa a detectar esse antígeno quando o paciente começa a apresentar os sintomas. Parece-me que, pelo gráfico, pelo que eu li, que depois, mais ou menos, o nível cai para você detectar esse antígeno, assim, na mesma época em que cai também a detecção de material genético. Agora, vamos mudar um pouco, já falamos de detecção do vírus, vamos agora falar de detecção de anticorpos. Os testes rápidos utilizam a metodologia de imunocromatografia. Eles recebem esse nome, testes rápidos, porque os resultados podem ser obtidos em menos de meia hora. Tanto podem ser feitos em laboratórios ou em campo, bastando para isso material de punção digital. Nesses testes rápidos, a gente pode observar que nós podemos detectar aqui anticorpos da classe IgM e anticorpos da classe IgG. Lembrando que os anticorpos IgM são os primeiros que aparecem durante a fase aguda e eles só perduram durante essa fase aguda. Os anticorpos da classe IgG aparecem um pouco depois do surgimento do IgM, mas eles vão perdurar por um bom tempo. Esse bom tempo nós ainda não sabemos. Como a doença é muito nova, está se acompanhando
para verificar qual é o tempo que esses anticorpos vão permanecer no paciente. Eu andei verificando aqui várias bulas de testes rápidos e encontrei uma diferença muito grande na sensibilidade, ou seja, a porcentagem que vai dar positivo em indivíduos que têm a doença. Então, varia bastante. Isso é uma coisa a se pensar, porque isso pode variar na qualidade que você vai ter do exame. Temos também os testes de ELISA, para detectar anticorpos. Eles só podem ser feitos em laboratório e, além disso, eles vão precisar de algumas horas para que se tenha um resultado desses exames. Muito importante, quando eu estou usando testes que detectam anticorpos, é eu saber quando é que esses anticorpos podem ser detectados no paciente. Em que momento esses anticorpos vão aparecer e em que momento eles podem desaparecer. Então, aqui nós temos os anticorpos da classe IgM, que são anticorpos de fase aguda. Eles vão começar a ser detectados lá pelo 7º dia após o início dos sintomas. E eles vão perdurar durante a fase aguda. Se estima mais ou menos lá pelo 35º dia após o início dos sintomas. Já os anticorpos da classe IgG, eles estão presentes na fase aguda, mas só que eles vão aparecer um pouquinho depois do que os anticorpos IgM, e eles vão perdurar, ainda é uma incógnita, né? Nós estamos acompanhando, teoricamente, devem perdurar por muito tempo, mas como é uma doença nova, nós estamos acompanhando o que vai estar acontecendo com relação à duração desses anticorpos. Para a gente finalizar aqui, é importante a gente fazer um resumo, um apanhado geral de todos esses testes. Sejam os testes de biologia molecular, sejam os testes que detectam anticorpos. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Vamos começar aqui pelos testes que detectam material genético, teste de biologia molecular. Quando é que eu posso fazê-los? Se eu tiver uma pessoa que está com uma suspeita, que se infectou recentemente, há alguns dias, eu posso fazer esse teste para ver se eu encontro material genético. Embora saibamos que, dependendo do paciente, ele pode demorar um pouquinho mais para ter material genético suficiente para eu detectar no meu teste. Então, muitas vezes, quando o paciente suspeita que tenha se infectado, faz um primeiro teste de biologia molecular e ele dá negativo, depois de uns 2, 3 dias, repete esse teste. A presença do material genético do vírus vai subindo, tendo um ápice quando iniciam os sintomas e declinando. Em muitos hospitais, se usa esse teste molecular após a recuperação do paciente para descobrir quando é que esse paciente não está mais eliminando o vírus, não está mais disseminando o vírus e assim poder dar alta para esse paciente. Por outro lado, uns testes que detectam anticorpos, não adianta eu usar se o paciente acha que se infectou há poucos dias, se o paciente tiver com os sintomas, porque nós já vimos lá atrás que esses testes que detectam anticorpos só vão dar positivo, em média, 8 a 10 dias após o início dos sintomas. E o IgM realmente vai cair depois de algum tempo, e a IgG vai perdurar por um bom tempo, que eu falei que ainda nós não sabemos. E isso vai ser muito importante, que esse IgG perdura por bom tempo, porque a gente pode depois também fazer uma análise da população, fazer um estudo epidemiológico da população. Uma população, depois de algum tempo, queremos saber qual foi o grau de infectividade de uma determinada população, podemos fazer, na maioria daquelas pessoas, o teste rápido ou a ELISA para detectar anticorpos. Então, mesmo que as pessoas não tenham tido sintomas, eu consigo ver o resultado da resposta imunológica semanas, meses depois. Inclusive, aquela pessoa também que suspeita que possa ter sido infectada há muitos dias, digamos assim, que ela suspeita que possa ter sido infectada há uns 20 dias, 25 dias, ela pode fazer o teste de detecção de anticorpos. Porque se ela for infectada, mesmo sem sintomas, ela vai apresentar os anticorpos. Então, é importante ter isso em mente. Eu quero aqui agradecer a vocês pela paciência. Muito obrigado e até uma próxima.